Mundo de Notre Dame surgiu de um projeto da faculdade da Unesp. Eu sou aluna de licenciatura em Arte e Teatro dentro da Unesp e surgiu uma matéria em que teríamos que apresentar uma encenação. Sou apaixonada pelo Victor Hugo, então resolvi montar uma coisa que eu gosto e que eu pudesse unir várias linguagens, que é um intuito maior para mim, né? De integrar linguagens artísticas. O convite para eu participar da produção desse musical surgiu pela Nina Gagliardi, que é uma colega que eu tenho dentro da faculdade da Unesp. Nós nos conhecemos, conversamos muito, falamos muito sobre teatro musical, que é uma das paixões dela, e uma das minhas paixões é a ópera, e a gente começou a conversar sobre essas questões da linguagem, de como juntar a música, juntar a cena, e a partir dessas conversas foi aparecendo o interesse da parte da Nina de fazer o Corcunda, e ela me convidou para fazer a parte da direção musical, e eu aceitei de bom grado. As linhas de vozes mais difíceis dentro do espetáculo para a gente trabalhar, né, para fazer o ator chegar no personagem, eu acredito, eu aposto que seja o Clopin, né, o personagem do cigano, que é o personagem principal, que é o narrador da história. Porque ele canta o tempo inteiro na peça, tem a maior quantidade de textos que a gente acredito que seja assim dentro da peça, e ele é o que mais canta o personagem. E as notas, assim, ele tem 2/8 de extensão para alcançar, né, então a gente tem um Ré muito grave, até um Ré muito agudo para ele fazer, dentro de uma mesma música, e isso dá uma nuance muito interessante no espetáculo. No original do Victor Hugo existe o Clopin, que ele é sim o rei dos ciganos, e existe um poeta narrador, que é o Pierre, e que a Disney resolveu condensar em um só e trazer para essa imagem do bobo da corte. É até mais fácil de trazer para o espetáculo e inseri-lo na história, né? A gente acabou trazendo ele bem mais para a realidade cigana e tirou essa imagem do bobo da corte. Ele ainda é o narrador da história, assim como o Pierre é no espetáculo, na obra original do Victor Hugo. E aí a gente está trazendo isso exatamente para... A gente está ressaltando no espetáculo o relacionamento dele com a Esmeralda. Eles são noivos, ele é o rei dos ciganos ainda, ele é uma voz de poder nos ciganos, e ele acaba sendo uma figura importante sociopolítica dentro do espetáculo. E eu tento trabalhar isso nas músicas, porque ele está realmente bem nas músicas de cor, nas músicas mais cheias, e ele quase não tem cena. Então a orquestra ela é a orquestra de cordas da Sinfonietta Paulista, mais alguns outros integrantes que formam os outros naipes, então os sopros tanto de madeira como de metais. E eu no piano também estou dentro desse projeto. O que tem de interessante para o público na parte musical, eu acho que principalmente é o coro, que é uma estrutura coral aberta, então preenche bastante, e na hora que ela junta com a orquestra tem um efeito fantástico. As principais diferenças que possuem entre os Febos, né, tanto da animação da Disney quanto da montagem que nós estamos fazendo do Corcunda, é que na nossa montagem, a gente está levando mais para a linha do Victor Hugo, do personagem da história do livro Victor Hugo, que é um cafajeste. Ele é um simpático cafajeste, ele é um sedutor. Isso é muito diferente, porque a Disney leva mais o personagem para a linha de príncipe. Leva para a linha sedutora também, mas para a linha de príncipe, para que todas fiquem apaixonadas por ele e não construam ódio pro personagem.
Flor de Lis é uma menina que na peça tem 14 anos e ela é nobre. Quando ela tinha 9 anos, ela foi prometida para o Capitão Febo, que na época era soldado e virou capitão da guarda. E ela sonha desde criança o dia que ela vai casar com ele. Ela é doida por ele, assim. Não sei se é bem por ele ou pela ideia dela ter agora, tipo, um capitão, ou ser casada com um capitão e tal. Status. E ela tem uma transição dela, porque ela começa bem menina e aí ela, durante a peça, ela começa a se tornar mais mulher. E com toda essa história da Esmeralda e do Febo junto, ela acaba ficando meio, assim, bipolar, psicopata, de possessão do Febo. Ela acaba se tornando uma vilã, na verdade, da história. As referências para a criação do personagem foram muitas, na verdade. Porque quando a gente começou a montar o Frollo, primeiro eu trabalhei numa desconstrução inteira da minha imagem do Frollo, da imagem das pessoas e sei lá, do meu corpo mesmo, né? Porque, enfim, eu sou muito jovem, né? E o Frollo, na verdade, ele é jovem também. Mas a imagem que as pessoas têm dele é de um velho. Que não é verdade, né? Até porque o Victor Hugo ele quis dar essa ideia, né? Do grotesco e do sublime, que inclusive é um livro dele, né? O grotesco e o sublime. Então ele tem que ser o contraponto do Corcunda. Então eu trabalhei muito nisso. Ao mesmo tempo que o Corcunda é muito doce, então ele é muito, digamos assim, arrogante com as pessoas ou algo dessa maneira, né? Vai ser verdadeiro workshop de experiências instrutivas de personagem, mulheres, música! Você tá ali que beleza! Vai pensar vários sketches regionais e também vai ver da melhor música folclórica indígena será um workshop! As gárgulas do Corcunda de Notre Dame musical, elas são a consciência do Quasimodo, do Corcunda. Então, elas são como se fosse o grilo falante da vida dele. Elas estão sempre lá, dando palpite, aconselhando, colocando ele pra cima ou colocando ele pra baixo, porque elas têm um humor um tanto quanto peculiar, né? Mas elas são a consciência. É, justamente isso. Eu acho que o legal das gárgulas é que ao mesmo tempo que elas aconselham muito ele, elas também deixam a cabeça dele cada hora em um canto, porque ao mesmo tempo que elas são uma só, elas são muito diferentes, elas têm ideias muito diferentes, elas representam coisas muito diferentes. O Hugo, nossa, uma coisa que eu costumo pensar sobre ele muito é que é um personagem que desde o começo eu me sinto muito em casa com ele, assim, sabe? Eu jamais poderia dizer que eu sofri pra buscar ele dentro de mim, que foi uma coisa horrível. O Hugo sempre foi a persona que ele traz, sempre foi uma coisa muito próxima de mim, da minha vida, da minha realidade, da minha pessoa. Esse lance dele ser meio nojentão, meio despachado, meio nada a ver. Eu gosto muito, então foi uma coisa desde o começo eu falei, nossa, como eu me sinto em casa com esse personagem, como é uma coisa legal e como é uma coisa confortável de se fazer, porque ele realmente é uma persona que não está nem aí. E desde o começo a gente se baseou muito no estudo do Freud para criar as gárgulas. Então assim, o que elas representam? A Laverne, que é a minha personagem, eu acho que assim, a partir do estudo que a gente fez, que foi de ego, superego e id, a Laverne é o ego, então ela é o equilíbrio. Então assim, eles estão sempre em constante triangulação, né? O Victor, o Hugo e a Laverne. Tudo que eles falam passa por ela querendo ou não que isso aconteça. Muitas vezes ela não quer, mas passa. Bom, o Quasimodo, ele é o sineiro da Catedral de Notre Dame. Ele nasceu deformado e foi abandonado na frente da catedral, e o juiz Frollo tomou posse da criança e tomou conta dele durante a vida, sempre isolando ele do mundo e mostrando que o lado de fora da igreja era um lado que ele não poderia ir, que ele iria sofrer todos os tipos de preconceito, ele não seria muito bem visto, principalmente na época, pela deformação dele, porque ele não era natural perto dos outros. Ele é muito sozinho,
E ali dentro ele tem um conforto dele que é a consciência dele, que são as três partes dele, que é o Hugo, a Laverne e o Victor, que são as gárgulas, e que são consciências dele por ficar muito tempo abandonado lá dentro e para sair, para ter um refúgio ali dentro, ele tem essa consciência. Olá. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olá. 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 Olá, meu nome é Rodrigo Burgesi, eu faço o Quasímodo, o Corcunda de Notre Dame, da peça Corcunda de Notre Dame, que está em cartaz Na temporada de outubro, no Teatro Anhembi Morumbi. E vem se apaixonar de novo por essa história que é tão incrível. Vem assistir a gente!